Primeiro, eu fico muito feliz que a Marília, principalmente, tenha levado em diante essa ideia da denegação, que eu venho insistindo há uns anos. E você também. E que lembrar, é um comentário, na real, lembrar que a noção de denegação, que é a Ferneinung, né, freudiana, além da cisão psíquica, faltou um conceitinho, que é o de substituição. Então, quando você cinde psiquicamente aquilo que você não quer ver, e você constrói uma outra noção do que deveria ser aquilo que você não quer ver, você substitui um pelo outro. E que, no caso da grande diferença, na personalidade autoritária, pelo menos, é que essa substituição é parcial. Isso quer dizer que não é total, senão seria um psicótico. E o fato da substituição ser parcial é muito importante para o ambiente democrático. Então, essa substituição sendo parcial, ela é uma adequação como é que eu vou dizer? Valores vigentes da democracia, que você não pode negar completamente, mas só parcialmente. Você adequa a partir da substituição parcial. Isso é muito legal. E lembrar que essa noção de denegação ela vem junto com a noção de cinismo, que era uma das 9 características da personalidade autoritária, que eu falei no primeiro dia, e que eu achei muito, muito bom que você fez a oposição cinismo e ironia enquanto autoritarismo e resistência. Foi realmente muito legal. E a outra coisa que eu queria dizer... Enfim, a gente pensou esse minicurso. Na verdade, é uma proposta que começou comigo e o pessoal do grupo comprou, e foi muito legal. Todo mundo entrou junto e fez, na verdade, isso ser possível. Mas a gente começou a pensar a partir de chamar praticamente as pessoas do grupo ou próximas do grupo. E eu estou me implicando, né? Porque, estando no grupo, a gente deveria ter debatido isso antes. O fato de terem mulheres brancas só. E a gente não fez isso. Então, é o meia-culpa, porque não estou falando que, sei lá, mulheres brancas não podem falar de mulheres negras, mas não só. Principalmente porque, como a Silvana ressaltou, principalmente, é um ponto de vista muito pessoal. E que nenhuma teoria vai substituir a experiência. E que, daqui para frente, não pode ter uma mesa de mulheres brancas sem nenhuma mulher negra falando sobre racismo. Não pode. Isso não pode se repetir. Isso, sei lá, é uma questão política. E que, enfim, a gente realmente devia ter falado algo sobre isso e ter pensado nisso. Assim. O que não invalida também o fato de que eu aprendi muito, foi excelente. E de começo era isso, só para dar essa complementação. Então, é por isso que eu peguei a palavra antes, para dar complementação sobre a Verneinung freudiana. É isso. Bom, eu também faço parte do grupo, né? E aí eu lembro que, entre uma das discussões que a gente tinha sobre como seria o andamento do evento, talvez tivesse mais um encontro para falar de estética, os problemas que a gente está discutindo. E aí eu fiquei muito feliz que hoje vocês, de um certo modo, já fizeram isso, né? Porque, por exemplo, quando a Marília falou que, em oposição à denegação, talvez um método fetichista fosse possível e a performance pudesse fazer isso, em uma certa medida, o que vocês fizeram fez isso também, porque a Silvana, a autora dela, você comentou, ela era poeta, e você discutiu um exemplo de cinema. A Leia também, a autora também falou de poesia, né? Falou do preturguês, uma outra língua, falou do teatro. A Marília também trouxe a performance. Talvez essa
forma desse fetichismo performar seja isso, seja simplesmente dar voz à arte. Acho que vocês fizeram muito bem. E a que você falou que você não fez a mediação entre a denegação e a performance, vocês fizeram na prática, performando. Então, é isso. Tentar pensar mais perguntas assim que vocês suscitaram. Eu senti muita questão do método. Eu acho que o desafio que a gente tem agora talvez seja esse que a Virgínia colocou, e vocês também colocaram, de colocar outras representações aqui. Falta índio. Se a gente for pensar, né, índio, nem sei se é a palavra certa, aliás, para isso, nessa situação. Mas eu acho que faltam esses lugares de fala, não sei, vamos pensar um pouco mais sobre isso, mas fica... Eu vi, assim, na fala de vocês, uma coisa que eu achei muito interessante, porque a Silvana iniciou falando que havia um lugar que a voz não existe, né? Você inicia falando e a Beatriz Nascimento coloca a voz existindo e acaba, inclusive, tragicamente, né? E a fala da Léa, e um pouco da Marília complementa, porque, de repente, vocês trazem um lugar que a fala já existia, só que a gente não tinha os instrumentos suficientes, a partir do olhar etnocêntrico, sobretudo, em que a nossa academia é forjada, né, para poder ouvir esse tipo de recursos, né? Porque eu fico imaginando o que é, então, aprender. E aí a antropologia ela vai nos ensinar muito a respeito disso. Eu acho que a filosofia também, com seus conceitos, com o próprio questionamento das metodologias, e a estética, eu acho que também é outro lugar também que produz materiais, cria discursos, desobstrui palavras. Então, eu fico pensando um pouco das metodologias, como é que vocês estão pensando um pouco isso? Eu acho que tem a territorialidade também, né, toda uma discussão contra os grandes universais que nos cegam, como as categorias que a gente fica viciado. Lendo um pouco a personalidade autoritária, eu fiquei pensando quase como signos, né, que a gente lê. Você é de virgem ou você é leão? Né? Ascendente o quê? Né? Autoritário, ascendente, não sei das quantas. Então, eu fico pensando um pouco como que a gente pode, através de novas metodologias, repensar um pouco isso. Eu acho que um desafio dessas falas talvez seja a partir daí. Antes de mais nada, eu quero agradecer, né, pela partilha e pela experiência vivida que a gente teve, todos nós aqui com vocês. Foi muito rico em vários sentidos, muitos deles impronunciáveis agora. Eu acho que a gente tem que absorver e que viver isso ainda em várias camadas e de várias maneiras. Então, fica aqui esse agradecimento. O Silvio falou na questão do método, também bateu muito forte em mim, e acho que, ainda que não tenha sido excessivamente tematizado, ele foi colocado em prática, e, para mim, foi muito bem sucedida a abordagem de vocês, tanto no sentido de resgatar aquelas ideias que já vinham sendo colocadas no primeiro e no segundo encontro, né? A questão do autoritarismo, depois a questão das redes, da polarização política. Eu acho que vocês souberam conduzir isso muito bem e perspectivar de maneira muito bem feita, muito cuidadosa, muito empática, muito emotiva, em algum nível. E eu acho que vocês trabalharam muito bem a questão da dialética, assim, principalmente trabalhando na chave do autoritarismo e na resistência, do lugar de fala e do lugar de escuta, e o próprio fato de terem externado e compartilhado não só um incômodo, mas uma angústia de vocês e nossa, de todos que estamos aqui de alguma forma. Então, eu vejo com muita esperança assim, a possibilidade de construção de um método que, ainda que parta de metodologias nem sempre descentradas,
tem muito a contribuir justamente por esse trabalho com o negativo, né, com o trabalho da dialética. Queria fazer uma pergunta para a Leia, em particular, quando ela trouxe a questão do Afro Paradise, tão interessante, uma autora que eu não conhecia, mas eu quero conhecer. Queria que você falasse, se for possível, se você achar que tem a ver, se esse conceito que aparece no subtítulo do livro, né, Negritude, Violência e Performance no Brasil, se a gente poderia trabalhar essa ideia de performance, como ela faz, de alguma maneira junto ou parecido, ou em paralelo, ou em negativo, com a ideia da Judith Butler da performatividade. Se eles guardam algumas semelhanças, ou se podem ser trabalhados juntos, ou se, ao contrário, são conceitos incomunicáveis. E eu encerro e agradeço mais uma vez. Boa noite, né, para todo mundo. Algumas coisas me fizeram pensar exatamente, não na criação, porque eu acho que isso já está dado, mas quando a Grada Quilomba, né, ela fala sobre se tornar sujeito e não somente objeto do que está acontecendo, isso, o epistemicídio que acontece, né, tanto academicamente, quanto culturalmente, socialmente, politicamente, economicamente, todas essas coisas me fizeram não conseguir não pensar em Paulo Freire. Eu acho que é muito importante, eu acho que ele aparece justamente nesse espaço. Eu vejo que ele substitui essa vigilância que as instituições sociais e totais elas acabam nos fazendo reproduzir e nos atravessam, e substituem por uma autovigilância, onde a gente constantemente pode observar essas coisas acontecendo através da gente, né? E é isso, eu queria saber qual pode ser a importância do Paulo Freire para desconstruir essas coisas que estão dadas. É isso. Boa tarde. Infelizmente só pude vir nesse encontro, mas muito feliz que eu vim. Aprendi demais também. Esse incômodo estava em mim também desde que eu comecei a entender o que estava sendo falado. Mas acho que a pergunta dela que ela começou é muito interessante, né? O que a gente faz com isso, né? A Marília trouxe a questão da metodologia, e eu fico pensando muito como eu sou mestranda agora, passei pela graduação, né? E na minha pesquisa eu tento olhar dentro da universidade não resistências, mas insistências. Então, pessoas que insistem em estar ali, né? E quais tecnologias e técnicas elas articulam e criam para estar ali, insistir naquilo, né? E uma das coisas que mais me vem como uma possível solução é a criação de espaços onde nós que não somos personalidades autoritárias, nós que estamos ali sob autoridade de outras, né? Nós, graduandos, pós-graduandos, consigamos ter um espaço de criatividade e imaginação livre, né? E eu acho que isso dialoga com a questão da performance, né? Lá na antropologia, a gente estuda a performance como a expressão da experiência. Então, um dos pontos que eu e o Érico a gente vem conversando bastante, ele trouxe, e a gente começou a conversar sobre isso, é especialmente com relação à avaliação. Então, como dar vazão a outras epistemologias, outras formas de imaginação, se a gente ainda está preso, né, a avaliações que encarceram nossa imaginação, né? Então, talvez esse seja um caminho de abertura para que surjam outros tipos de ideias, né, outras criações, outras expressões de experiências. E, bom, aí eu queria a pergunta que fica, acho que especialmente para a Marília, né, que está lá na UFABC, uma universidade jovem, nova, né? Como tem experiências nesse sentido, como elas estão sendo feitas, né? E como que a gente consegue dialogar com essa dureza, né, dos processos acadêmicos, dureza de financiamento, se há uma possibilidade da criação desses espaços de criatividade, né? É isso.
Boa tarde, já boa noite, não sei, enfim, por ali. Eu peço licença para falar um pouquinho aqui com vocês também. Eu não me sinto legitimado para falar que eu sou um homem branquelo, mas eu falo a pedido da Ida Nandan, que é uma mulher negra, batalhadeira, candomblessista, umbandista, e também da Rede Mocambos. A Rede Mocambos é uma rede de quilombos, né, de comunidades quilombolas, da qual eu faço parte faz muito tempo. Então, eles não pediram para eu falar, mas a Rede Mocambos faz muito tempo que eu faço parte. A Ida pediu para eu falar, então eu vou fazer um improviso aqui. Eu peço desculpa se não sair muito bem. Uma demanda que a gente detecta faz muito tempo, pelo menos eu detecto, mas outras pessoas também, é a seguinte: se você tem uma causa para defender e você defende a própria causa, a sua causa fica enfraquecida, se comparado com se você tiver outras pessoas que defendam a sua causa. Quando você tem algum problema jurídico para resolver, você vai atrás de testemunhas. Você defender, falar que você está certo, não adianta nada. Então, acaba tendo um problema aí quase que estrutural para a gente tentar resolver várias questões sociais, tanto sexistas quanto racistas e tudo mais, que é você conseguir defender a causa do outro e ter o outro para defender a tua causa. Eu não vi isso caminhando nos últimos tempos, então eu queria jogar para vocês essas. De certa forma, então, seria colocar homem também para defender as posturas feministas, colocar branco para defender posturas negras, e vice-versa, certo? Colocar negro também para defender os brancos e colocar a mulher para defender os homens também. Cadê a nossa licença paternidade? A gente não tem direito de ter nossos filhos por perto? Enquanto isso não for defendido, fica difícil de ter homem ajudando na causa feminista. É difícil de ver, não é que não tem. Eu estou aqui, o Henrique está aqui, existe, mas acaba tendo pouco, certo? Eu me fiz mais ou menos nítido? Ótimo, eu acho que não precisa mais que isso. Foi de improviso, então qualquer coisa me desculpe. É isso. Só uma palavra sobre uma coisa que permeou, acho que as várias falas também, e que eu acho que é bem importante, e talvez seja um caminho de resposta no sentido do que fazer também, que é a questão do tempo, tipo, da gente na cidade, né? Pelo menos eu acho assim, a gente fica totalmente refém, né? Tipo, a gente não interage com o tempo, e muito por causa do trabalho, né? Tipo, talvez principalmente por causa do trabalho. E aí isso é uma outra discussão que eu acho que talvez seja fundamental, porque eu acho que a saída... Porque, assim, meus amigos, eles são jovens, eu estou na metade da graduação, já fiz outras, tal, já abandonei, mas meus amigos estão todos bem fodidos, assim. E todo mundo com o sentimento de que as coisas vão ficar piores. E isso, ao mesmo tempo, todo mundo subempregado. Ou seja, nesses tempos onde essas pessoas estão subempregadas, elas estão vendendo o corpo delas, né, e trabalhando diretamente sobre uma outra autoridade. Isso inibe e coíbe absurdamente a criatividade e, na verdade, inibe tudo, né? Então, queria colocar essa questão, porque o que se vê, na verdade, é que se a gente for pegar comunidades tipo favelas ou não necessariamente até favelas, pode ser comunidades densamente povoadas, você vê que essas coisas que a gente está propondo como possibilidades de futuro de melhor já estão acontecendo muito intensamente, né? Então, só para citar alguns negócios, tipo, tem cultura sound system, baile funk, esse tipo de coisa que são espaços de resistência muito absurdos, são construídos pela galera, são frequentados pela galera, evoluem, né? Não são estáticos, e são espaços de trabalho também, de outro trabalho. E aí a questão principal que eu queria provocar, assim, para todo mundo pensar é que, e que acho que a Léa falou a respeito, talvez a Marília também, eu não lembro de todas, mas essa questão que acho que o trabalho permeia tudo isso que a gente está falando como talvez o principal meio autoritário de imposição de tudo, de imposição de normalidades. E que já estão acontecendo, já tem possibilidade, inclusive dentro da cidade, apesar de ser difícil, né? Mas já estão rolando, a gente só precisa
achar qual é a nossa sincronia com o tempo que nós queremos para pensar a nossa própria vida. Então, que é difícil, tipo, a gente pena, mas tentamos fazer isso. Na verdade, eu gostaria de falar. Eu gosto muito do curso aqui. Achei bem interessante as colocações, as pessoas que foram citadas no decorrer do curso. Até dar um adendo aqui sobre o Reaja, que é o Hamilton Borges, que encabeçou esse projeto, e eles têm uma escola lá na Bahia, chamada Winnie Mandela, que é uma escola coordenada por negros, que é uma busca, né? Eles têm uma ligação com o movimento panafricanista, então é uma busca de uma reeducação por negros, que é um pensamento que eles têm, que é uma forma de descolonizar um pensamento, né? Porque, de alguma forma, todos nós vivemos numa sociedade racista, tanto machista, a gente estava conversando semana passada sobre isso. Então, uma forma de quebrar esse imaginário coletivo seria professores negros pautando coisas ali, e eles juntos, né, dentro dessa organização, eles criaram essa escola, né? Você acabou de citar sobre referências que acontecem nas periferias. Eu moro num quilombo urbano, né, chamado Terça Afro, então toda terça-feira, de 15 em 15 dias, se discute esses temas com professores, acadêmicos e com pessoas não acadêmicas, mas que têm um trabalho que é pautado e, de alguma forma, tem uma influência tanto no espaço que ele convive ou em outros lugares, que é uma maneira também da gente quebrar esses paradigmas e mexer com o imaginário das pessoas que moram nas beiras e não têm esse acesso. E não sou eu que lidero isso, são duas mulheres, a Danusa Novaes e a Ana Carolina. Elas estão já há 6 anos, né, nessa empreitada lá na Cachoeirinha, convivendo, porque realmente é complicado, por conta de várias questões que vocês citaram aqui, né? A gente não tem como falar de economia sem pensar racismo e não falar de economia e pensar toda a estrutura que o negro foi colocado, né, pensadamente, até porque é uma mão de obra barata, né? Então a gente cria uma ideia, e depois que a gente cria uma ideia, a gente executa, baseado em princípios filosóficos, né? E aí, todo dia, eu posso falar isso porque 89 saiu o Ori, né? Cabeça, e você vê o Ori, você assiste o documentário, e é muito louco que as discussões hoje dentro do movimento negro ainda estão pautadas ali. É muito louco você assistir aquilo, e quem está associado percebe que ainda a gente não conseguiu andar por várias coisas, porque eu gosto de pensar sempre na utopia, mas é muito louco pensar que a questão racista é como se fosse realmente uma corrente, porque a gente não consegue pensar para além disso, e, de alguma forma, isso vai impactar a nossa poesia, vai impactar os nossos filmes, vai impactar a forma de vida, que é um problema, né? Porque existe um muro que fica difícil ultrapassar isso para além, porque está aí. E em 89 eu nasci, em 90 meu pai é assassinado numa chacina, 6 pessoas morrem com ele. Então, é muito louco, porque eu faço parte desse sistema. E aí a gente tem que voltar lá atrás e pensar toda uma estrutura que hoje se debate em vários lugares. Quando a gente vai fazer o trânsito social, vai estudar, vai atravessar outra barreira, a gente começa a se deparar com várias outras questões que, dentro da região central, não é um problema, mas dentro desses lugares são problemas, como relacionamento. Então, a gente vai pensar, vai pautar relacionamento, e a gente sabe que, dentro de alguns lugares, e isso não é nem um conservadorismo, é uma realidade. Dentro de alguns lugares, a questão da relação
ter 2 famílias ou mais, ou vários casamentos, é normal, mas é um problema dentro da comunidade negra, é um problema que afeta a gente economicamente. Primeiro porque aí a gente tem que voltar lá atrás e pensar que desde que o primeiro africano veio para cá, ele não tem noção de paternidade, porque eles iam para lugares diferentes para falar línguas, porque falavam línguas diferentes, e isso já quebra, né? Então, se você não tem no seu imaginário coletivo uma referência, tanto paterna, de relação, como é que você vai construir isso? E isso se dá até hoje. E mais, então, quando a gente pensa o porquê que existe mais de 50% da população negra, mas não tem só acesso a isso. Foi destruído também psicologicamente essa possibilidade de chegar ali. Então, não adianta falar que só tem curso, mas se eu não tenho perspectiva, se o meu imaginário não prospecta outras coisas por conta das vivências do meu território. E, querendo ou não, é muito louco que a gente habita esses lugares e a gente vê muita gente, às vezes, nunca leu Lacan, mas fala isso dentro de uma fala diferente, e a gente fala, poxa, olha que loucura, né? Eu só fiquei pensando, por que não também o Fanon? Citar o Fanon aqui, que seria muito interessante, pensando numa ótica de construção, e como o negro é olhado, e essa questão também da objetificação, o fetiche, né? Eu acharia que seria muito interessante isso. Enfim, eu vou me alongar aqui, estou me alongando aqui, mas eu achei interessante toda a construção que foi pautada aqui, e acho que uma das formas, talvez, seria isso, acessar lugares, talvez, que a gente pensa, estuda, mas, por algum motivo, a gente ainda não está nesses lugares. Assim como dentro da comunidade negra, ou ir para a academia e estar lá sabendo de todos os percalços que porque só assim a gente vai construir uma outra realidade, só quando nós tivermos mais professores discutindo Adorno, discutindo positivismo e Adam Smith, a gente vai começar a quebrar isso pensando também a questão racista, e aí vem para outras questões de gêneros, mas também dessa academia se aproximar também desses lugares para criar essa ponte de fato. E aí eu acho que essa comunicação vai ser muito mais efetiva. Eu transito nos 2 lugares e às vezes eu percebo que as coisas se perdem de lá para cá, tanto daqui quanto dali, e isso é uma problemática, né? Porque ninguém aqui não escuta aqui, e ali não escuta ali, e aí a gente se perde nesse trânsito, e daqui a pouco a gente não sabe mais o que é, né? ou o que é o discurso, né? Dentro dessas questões que vocês estão analisando aqui, mas eu achei muito interessante, e eu acho que é interessante também pautar isso e questionar, porque é um problema que faz parte da sociedade, então logo é de todos nós, né? Então a gente tem que pensar em coisas que nos afetam de alguma forma, não às vezes diretamente, mas de alguma forma vai chegar uma hora na casa de cada um. Esses problemas já estão chegando, né? Então, talvez a gente pense que está ficando pior, porque agora está muito mais evidente. Antigamente, a gente conseguia, às vezes, abstrair. Não faz parte do meu mundo. Mas a globalização está colocando tudo aí. E a tendência, quando as coisas não são olhadas e discutidas, de alguma forma explodir. E aí a gente não sabe como lidar com isso. Então, é interessante a gente pensar, né, numa prevenção e talvez numa solução sintomática para aquilo, né, desse sintoma, não sei. Falei demais aqui. Oi, boa tarde. Eu queria agradecer. Meu nome é Celina, sou da Universidade Federal do ABC. Obrigada pelas colocações todas. E vou tentar ser breve, fazer só uma propaganda, na verdade, 2. Qual o seu nome? Wallace. As reuniões do Quilombo, elas são transmitidas? Tem streaming? Então,
Então, eu já assisti. Cachoeirinha é meio longe para mim, eu sou do ABC, então uma das propagandas é assistam por internet, se for difícil de ir para lá, é muito legal. É realmente entender... Está dentro dessa realidade. É você que faz, Wallace, a transmissão? Lá também, não? Ah, então tá. Mas agradece ali, porque é muito bom para a gente. E a segunda, eu saindo daqui, no sábado passado, eu fui assistir uma peça no Centro Cultural Vergueiro, que chama Buraquinhos, anotem, Buraquinhos, ou O Vento é Inimigo do Picumã. É uma mostra do Centro Cultural de pequenos formatos, né, e eles premiam algumas dramaturgias e montam essas dramaturgias. Buraquinhos é a primeira dramaturgia negra, é um teatro negro, a primeira dramaturgia negra premiada nessa mostra. A história, vou tentar contar sem dar spoiler, né? É a história de um menino que sai de casa para comprar pão, mora no extremo leste de São Paulo. O autor chama Johnny, acho que o sobrenome dele é Saliberg, como ele é amigo meu, a gente frequentou o mesmo curso de dramaturgia lá na Escola Livre de Teatro de Santo André, onde esse texto também nasceu. Ele é do extremo leste de São Paulo, então ele fala de uma realidade muito particular, muito conhecida dele, que eu acho que vale a pena assistir. Está dentro dessa proposta de performance, mas ele traz algo novo, que é a leveza, dentro desse tema tão pesado. Então, aqui, é só uma dica. Já não está mais, o fim de semana passado foi o último, mas, muito provavelmente, eles vão voltar, porque lotou, eu mesma fiquei para fora, ou tive que voltar até conseguir entrar. Então, Buraquinhos ou O Vento é Inimigo do Picumã. Bom, já que chegou na minha mão, eu vou fazer. Eu proponho para a gente fazer a gente escolhe algumas, né, algumas para comentar. Eu ouvi aqui, acho que foram vários colegas que falaram a questão de a gente pensar a questão das metodologias e do método, né? Eu acho que isso é importante. Eu acho que esse deslocamento para a experiência é importante, mas eu tenho a impressão que isso não é suficiente, né? Eu acho que a fala do Wallace, né? Eu acho que é isso que está dado, é a gente se deslocar no território. Sem isso, a gente vai continuar falando as coisas mesmo de modo separado. Então, eu acho que a gente está aqui num lugar muito confortável, mas muito, né? Perto de metrô, né? A gente pensou isso, mas eu acho que o próximo desafio é justamente o deslocamento. E aí eu vou para a fala da Clarissa. Eu vou direto para a coisa do ABC, né? Primeiro, a Federal do ABC é uma universidade nova, com modelo novo, interdisciplinar, sem departamento, sem nenhum pré-requisito de disciplina, mas ela mantém uma estrutura de avaliação extremamente rígida. Então, é extremamente performática nesse sentido, né? Porque ela é inovadora, né? Flexibilizadora e extremamente rígida ao mesmo tempo. E eu diria que a palavra-chave chama CR, coeficiente de rendimento, que é o que faz com que o aluno possa ou não pegar uma disciplina disputada que ele precisa para se formar. Os professores são, com esse enxugamento de recursos públicos, o que vai acontecer lá dentro é massificação de investimento privado. E isso vai ser quantitativo. E a gente vai ser avaliado, a gente já é duramente avaliado, isso vai continuar. Então, assim, a minha postura pessoal de resistência dentro desse lugar tem sido, primeiro, assumir o ABC como questão. Inclusive, a minha universidade como uma questão, porque ela alia empreendedorismo e inclusão social de um modo muito particular, né? A gente brinca, né? Mas não é uma brincadeira, na verdade é séria. A gente está formando aluno para trabalhar no Itaú. Dá para pegar isso em porcentagem. Então, assim, é tomar a nossa universidade como problema e, sobretudo, fazer o vínculo da universidade com o território. Então, isso tem sido algo novo. A gente tem... o que eu tenho feito agora? Eu tenho ido para escolas públicas com os meus estudantes. E lá também é fast food. Então, assim, sistema quadrimestral. São 10 a 12 semanas de aula. Então, eu tenho retirado textos, ao invés de... os primeiros cursos que a gente monta é aquele monte de texto teórico e tal. Eu tenho deslocado para o território. Então, agora eu estou com uma disciplina em que a gente tem feito...
A gente conseguiu acessar os rappers de São Bernardo para fazer uma atividade num espaço cultural lá. Semana que vem vai ter show de punk rock do ABC, com uma conversa com o pessoal do Lagartixa Preta, sabe? Então, começar a tecer mesmo esses vínculos entre a universidade e o território. E aí, em termos de instituições, a questão do fomento, eu vou dizer o seguinte: a gente está num limbo. A minha dúvida agora é essa: se a gente ajoelha e reza para as instituições de fomento, que é um custo seríssimo para a forma da nossa pesquisa, ou se a gente começa a criar outros modos de viver. E aí isso implica pesquisa como modo de vida também. Então, o sonho de ter uma casa em São Bernardo, com horta, com a galera que possa transitar e que vire meio espaço cultural para fazer kombuchá e fazer troca de técnicas de sobrevivência. A minha busca está sendo muito mais forte por aí. Eu tenho ânsia de agência de fomento. Eu tenho nojo de relatório. Eu estou começando a ter tremedeira cada vez que eu preciso mandar alguma solicitação para pedir um afastamento, com tantas vias, tudo é surreal. Bom, o Renato trouxe uma questão que essa eu não quero perder. Eu vou deixar a coisa da cidade, acho que especialmente a questão do Renato não quero perder. Eu vou contar de novo uma história que já é mítica. Nós estávamos no Rio de Janeiro o ano passado, quando a gente conheceu uma argentina que contou para a gente uma história que foi narrada num filme que eu nunca vi. Então, é meio mito. Mas é muito interessante, porque o que ela contou? Ela foi muito astuta ao contar isso. Ela falou o seguinte: na Inglaterra, acho que 80, 90, o movimento LGBT decidiu apoiar a greve dos mineiros numa cidade ao norte de... Você viu? Depois eu quero o nome isso. Ao norte de Londres. Quando o movimento chega, os mineiros falam: sai daqui, bando de gay, bicha, sai daqui, esse é o nosso movimento, a gente não quer gay na nossa luta. Parará. Então, começa, no dia seguinte, eles voltam. Sai daqui, sai daqui. No dia seguinte, eles voltam. E aí, eles começam a encontrar, nos subterrâneos históricos, os fios que ligam os dois movimentos, de modo que eles conseguem, inclusive, juntar recursos para comprar um caminhão, para apoiar essa greve. E aí a cena aparece, eu vou dar spoiler, sim, porque é um fato histórico, que depois dessa greve, depois vai ter um movimento dos LGBTs na cidade, e os mineiros descem a montanha para apoiar o movimento LGBT. Então, eu acho que tem um desafio profundo, sim, em encontrar aquilo que está ligando hoje à luta das mulheres negras, dos negros, dos homens brancos também. Eu acho que esse solo comum é que é fundamental. Por isso, não excluir uma categoria por outra. Por isso que não adianta, por exemplo... Quer dizer, a questão do trabalho é a sobrevivência, mas o trabalho está totalmente vinculado com a questão racial desde o início. O capital é fruto do sangue do povo negro, da escravidão, do cercamento das terras, da queima das mulheres na Idade Média. Então, assim, tá tudo junto essa luta. A gente não precisa nem privilegiar uma ou outra. É isso. Eu acho que o Marcuse tem me ajudado a ver isso. É um autor que especialmente tem me ajudado. Mas eu acho que, sim, é isso que a gente precisa fazer. E aí coloca uns desafios enormes, que a gente vai ter que lidar na prática. Eu não sei como responder a isso. Isso, boa, obrigada. Oi? Right? Oi? Pride, que legal. Então, agora eu vou finalmente assistir, porque ela foi embora, essa menina, nunca mais vi. E eu fico contando essa história para todo mundo, sem saber de onde vem, Oi? Ai, que delícia, é isso mesmo. E aí, eu vou passar a palavra, e as perguntas que eu não respondi, eu deixo para os colegas, só para a gente poder circular a palavra mesmo. Nossa, muitas questões interessantes, dá vontade de ficar aqui falando, vou tentar também ser breve aqui e tal. Bom, é isso aí, Silvio. As pessoas já estão falando há muito tempo. Quando você pega Ori, o documentário, com texto e voz da Beatriz Nascimento, 77, Semana do Negro, tematizando que negros na USP não estão, tematizando a necessidade de cotas, tematizando a questão socioeconômica. 1977, que foi o ano que eu nasci. Eu já denunciei a minha data. Mas é muito interessante, porque agora, na USP, finalmente se começa a introduzir cotas. Estamos no movimento de cotas na pós-graduação. São 40 anos. Esses grupos, as pessoas estão falando, tem muita coisa por aí acontecendo. O Wallace tem razão, também foi trazido aqui, tem muita coisa em ebulição. Agora, realmente, com a Marília, não é questão de método.
Tem uma coisa que a Trint Minha, que é uma cineasta, antropóloga, enfim, fala, que não é falar sobre, né? Então esse espaço ele traz toda essa dinâmica também que a gente não pode evitar. Acho que tem muito a ver com a dinâmica também do grupo ainda, né? A gente está num momento específico, a gente tem começado a fazer esses questionamentos, leva tempo para fazer um envolvimento de fato. Acho que o grupo tem caminhado nesse sentido. Então a gente está nesse momento que temos 3 mulheres brancas aqui, né? Tem de ocupar esse espaço de alguma forma. É muito importante dizer, mas mesmo assim não é do jeito que, né, que vai ser, que a gente nem sabe exatamente como é, porque depende desse encontro de corpos. Então, é um estar junto, né? Estar implicado. E somente numa perspectiva engajada, quando esse conhecimento é engajado, a gente consegue fazer isso. Então, esse é o grande desafio. E sair da zona de conforto é realmente se meter, entendeu? Ir lá. Tipo, até o Márcio trouxe a semana passada. Foi lá no evento, não sabia o que ia ser os caminhoneiros, de repente paralisaram lá a rua, entendeu? Juntaram os motoqueiros, enfim, esse tipo de coisa, né? É sair, se deslocar desses lugares e se envolver de fato, assim, né? Nos movimentos. Se implicar junto, estar junto, né? A Trint Minha fala, é estar junto, com o corpo. E aí essa dimensão do tempo é muito relevante, né, quando a gente pensa a questão do tempo. Porque se você não tem encontro de corpos, você não tem temporalidade. Né? Você na cidade está se deslocando o tempo inteiro, está em eterno deslocamento. É como se você não estivesse em lugar nenhum. Né? Até essas coisas de metrô, que nem de avião, né? Aparecem assim, essas coisas de segurança, não tem rostos as pessoas, né? Como se as pessoas não tivessem identidade, não tivessem personalidade. Então, são os corpos juntos, e é cavar esses espaços para que a gente possa estar junto e permitir que alguma coisa emerja. Então, isso da universidade, ainda mais no nosso país, tem essa coisa da universidade super... Né? Pensei a palavra que é tipo um castelo, né? Muito encastelado. Então, porosidade, é sair daqui, sair daqui e tipo, ir para outros espaços mesmo, e se dispor a fazer isso, que eu acho que é super importante. Nossa, Alexia, é muito interessante isso da performance. Por quê? Porque ela não cita Butler explicitamente, mas... a questão de performatividade da Butler tem uma coisa que você não tem como calcular os efeitos, né, do que vai acontecer. Eu acho que, no que a Kristen está dizendo de performance e performatividade, ela também conta que você não tem exatamente como calcular, mas há uma intencionalidade. Então, tem um momento em que ela fala, isso diferencia da Butler, porque, para a Butler, é casual, você não... Sabe, assim... O que eu acho que, para a Kristen Smith, está colocado com performatividade são coisas que vão se conectar, em algum momento, de um modo incalculável, mas não vem do nada, entendeu? Não é um mero acaso. Isso tem uma diferença radical com a Butler, porque, justamente, ela está numa perspectiva de ancestralidade. Né? Até porque, quando a gente pensa em uma perspectiva de futuro, de um outro horizonte, na verdade, a gente não... As experiências estão aí, tem muita coisa aí que aconteceu, experiências recentes. Se a gente pega o Levante de Oaxaca, por exemplo, 9 meses, uma cidade autogerida. Enfim, tem muita coisa em curso. Né? Então, são coisas que já estão aí, ou que nós temos da memória histórica, né, que chega em fragmentos e que se monta em alguma outra coisa. Aí, pensando bem em Benjamin, né, que a gente gosta, nós duas. Então, a coisa vai um pouco nesse sentido. Então, é muito interessante, porque, para Butler, não tem essa perspectiva de olhar para o passado, né, e de trazer o passado de maneira transformadora. Então, eu acho que é nisso que diferencia bastante. Sobre Paulo Freire, é uma pergunta super difícil, talvez até o Silvio pudesse falar mais sobre isso, até porque eu não conheço assim tanto. Mas acho que o que o Wallace trouxe sobre, por exemplo, a escola Winnie Mandela, né? Pensar esses autores todos, ele mesmo citou Adam Smith, enfim, pensar todos esses autores numa perspectiva que é própria, que é o que também tem sido feito lá. Né? Então, isso é muito interessante, porque é partir da própria experiência, né? E não pensar que a gente... seria receptáculos, né, de conhecimentos que são produzidos em outros lugares. E, nesse sentido, esse encontro de corpos com referentes próprios e numa perspectiva própria gera essa possibilidade de mudança, de alteração. Tá. Acho que já foi respondido. O tempo está passando.
Eu vou, então, porque não Fanon? Eu só tenho de trazer isso, até porque ontem foi aniversário dele, teria feito 96 anos, então... ele estava aqui, né? Você pega a performance da Grada Quilomba, a parte que fala, né? Falam que eu sou negra, né? E falam que, tipo, gostam de mim porque eu sou, mas dizem que é porque eu não sou negra. E se não gostam de mim, dizem que não é por causa da minha cor. É Fanon, né? E o Fanon trabalha realmente numa perspectiva em que permite essa conexão de que estava falando o Renato aqui, porque ele acha que a luta, né? Porque ele ficou muito envolvido na luta de liberação da Argélia. A partir de uma luta situada, se gera todo um movimento de, digamos assim, de luta conjunta internacional, né? Então todos os países, né, que estavam na época em luta descolonial, a questão do apartheid, Audre Lorde foi muito envolvida na luta contra o apartheid. Então é muito interessante quando você aprofunda essa perspectiva situada. E no caso do filme, não fique esperando que as pessoas fiquem tipo assim, você vai lá lutar junto e você espera ser aceito, sabe assim? E aí, esse pessoal não fez isso. Eles falaram assim, a gente entendeu que é importante, a gente vai estar. Eles não têm de aceitar, entendeu? Então, quer dizer, essa insistência e aprofundar nas questões que são próprias, numa perspectiva própria, permite que essas conexões se estabeleçam, né? Então, isso aqui é muito interessante e parece contraditório no pensamento mais ocidental, que foi um pouco o que a gente tentou trazer aqui, né? E gostei, Celina, eu vou levar essa coisa da leveza. É muito difícil, acho que mais difícil para nós, mas é uma coisa a se pensar muito sério. Espero que talvez o poema, né, e a presença da Beatriz Nascimento aqui tenha conseguido, pelo menos, dar essa abertura que você trouxe. Eu vou passar, gente. É muita coisa, eu não anotei nada, porque eu fiquei meio atordoada com tantas coisas que aconteceram aqui hoje. Eu vou falar... Tem duas coisas que eu quero falar. A primeira é o seguinte, eu acho que a gente não pode ficar cego para o que está acontecendo historicamente nas universidades. A gente tem, agora, quase um pouco mais de 10 anos de cotas na universidade. É visível que hoje a gente já tem uma formação, já de mais de uma geração, de gente negra, colorida, colorada, enfim, dentro da universidade. Então, a gente abandonar esse espaço nesse momento é um erro político tão crasso que eu proclamo vocês a não fazerem isso. Sabe? É como se agora que os negros estão entrando, a gente sai. Sabe? Não, isso seria de um erro político, histórico, que a gente não pode fazer. A gente tem que ficar lá dentro e insistir. Adorei a sua palavra, vou usar para mim. Tá? A gente tem que insistir. E outra coisa, eu acho que essa questão do racismo no Brasil, ela é permeada por um apagamento do sangue, da pele e da cor que foi feito por um programa de Estado, uma política de Estado de branqueamento da população. De modo que, no Brasil, dizer eu sou branco é uma coisa muito complicada. Eu, por exemplo, não sou branca, sabe? Eu fui me tornando branca e aparecendo as pessoas me tratando como branca conforme eu fui sendo reconhecida como intelectual. Mas na minha família eu nunca fui branca, né? A minha avó sempre olhava para mim para conferir se eu não tinha escurecido demais. Então, a gente não pode esquecer disso. A gente não é uma população em que é preto no branco. A gente passou por um processo de política de Estado de branqueamento. Então, a gente tem que recuperar na nossa história o quanto a gente não é branco e o quanto o racismo no Brasil é uma coisa muito sutil, muito anuladora, no sentido de que partes suas são anuladas, sabe? Que ancestrais seus são apagados da história, não é? E que a gente precisa, sim, refazer a história do lugar onde a gente está, do lugar de onde a gente veio, para a gente construir uma luta nossa, porque nós temos peculiaridades, não é? Às vezes a gente importa uma compreensão do que é o racismo estrutural de outra experiência social e a gente fica cego para tratar dessa questão, não é? E essa discussão do colorismo, ela é muito difícil. Ela é muito difícil, mas a gente não pode se pular do campo. Ah, deu colorismo, eu não sei o que eu faço, né? Vou ficar tentando separar o preto no branco. Não é assim. Não é, a gente sabe que não é.
Tá? Então, eu queria dizer isso, que eu acho muito importante. E acho que, aí, nesse sentido, a biografia tem um papel importante, de você refazer a sua história, falar assim, de onde eu vim? O que é? O que é esse lugar onde eu cresci? Sabe? Por que eu fui... Né? Como é que eu me descobri como um ator político e como um ator histórico? Às vezes é de se descobrir também do ponto de vista da raça. Como é que eu fui feito no meio desse caldeirão de raças aí, que é o Brasil, né? E como é que eu me lido com isso, né? Então, eu acho isso muito importante para a gente pensar, e acho assim, de minha parte, eu não vejo... Eu fico com a bandeira em branco, porque eu acho que a gente não tem que ditar norma. Não tem. Sei que é difícil, que é complicado, etc., mas eu acho que a gente não tem que ditar norma. A gente tem que inventar. E inventar significa se arriscar, experimentar. Sabe? A gente tem o direito de errar. Sabe aquela coisa que sempre dizem, quando um negro chega num lugar, quando uma mulher chega num lugar, que ela não pode errar? Que aí vão apontar, está vendo? Não é para ser aí mesmo, está vendo? Sabe, toda a questão racial e do preconceito, etc., ela se volta quando aquele que chega num lugar em que não deveria estar erra. Né? A gente tem que resistir a isso. A gente tem o direito de errar. Tem, de experimentar e tal. E o medo não é um bom horizonte político, o medo de errar. Não é. Ele é enfraquecedor. Falei, virou discurso, né, gente? É que eu fico... eu fico guardando as coisas aí, quando eu vou falar, fica muito... assim, eu acho, então, eu queria fazer o último ponto. Eu falei os dois que eram urgentes, mas agora eu vou falar uma outra coisa, que é mais para o Nexus, assim. A gente tem que ter consciência que, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista da produção intelectual, e aí eu estou juntando a arte, tudo que for intelectual, tudo que for sublimação, tá? Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. Não existe isso. Você pode ser um gênio, mas se você não estiver num contexto histórico, cultural, amarrado ali naquela experiência, atento e com outras pessoas que estão produzindo coisas que te atravessam e te ajudam a formular alguma coisa, ou agir de determinado momento, a coisa não acontece. Não acontece. É tipo ser Cristiano Ronaldo no time de Portugal, né? Ele pode salvar um jogo ou outro, mas o negócio não vai. Então, a gente, se a gente não está aderindo simplesmente à cultura hegemônica, a gente precisa se juntar e trabalhar junto. Agora, isso não significa que a gente vai ter o mesmo método, a mesma perspectiva. E não precisa ser assim. Não precisa ser assim. Então, quando me perguntam, e sobre o método? Eu vou dizer muito confortavelmente que, para mim, isso não é um problema. Porque eu sou uma fenomenóloga clássica. E, para mim, isso basta como método. Né? Mas um método, ele sempre está em tensão com certos conteúdos. E é esse trabalho que me leva a impasses. É com isso que o trabalho da Marília, que tem outros referenciais teóricos, né, de todos vocês, esse embate é que me leva a formular outras coisas, que talvez, se eu fosse só uma fenomenóloga clássica, não teria esse problema, né? Ficaria lá muito tranquila. Né? Mas o intranquilo está nisso, em lidar com conteúdos que talvez nem tenham sido testados suficientemente nesse método. Então, a gente tem que ter consciência que essa vida em conjunto, essa ideia de vamos formar comunidades ao mesmo tempo virtuais e presenciais, e a gente precisa se conectar de todas as formas que a gente puder, porque sozinho ninguém vai fazer nada, não abole o fato de que a construção do sentido disso é a construção de singularidades. Não é? É a construção, assim, Beatriz Nascimento, para mim, é uma singularidade, que eu adoro conversar com ela, lê-la, etc. Eu nunca serei ela, não só porque ela é negra, mas porque ela é ela.
né? E eu quero mostrar isso, trazer à tona aquela singularidade, daquela experiência, aquela força teórica e política de uma mulher negra, mulher, etc., 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 mas que tem essa obra. Beatriz Nascimento é uma obra, sabe? E trazê-la aqui não é só trazer uma pessoa em carne que vive esse, é trazer uma obra. Ela foi assassinada, mas ela continua viva. Ela está aqui, né? Ela foi capaz de produzir uma obra. E a gente tem que ter não assim metas. Eu quero isso, eu quero aquilo. Mas eu acho que a gente tem que ter como perspectiva que obras a gente vai deixar para a próxima geração, porque esse trabalho não vai acabar na nossa, né? Não vai. A gente tem que ter consciência histórica que é um trabalho para muitas gerações e que a gente vai fazer a nossa parte muito guerreiramente, muito aguerridamente, mas isso vai continuar. E vem muita resistência por aí, né? Muito obstáculo também.